Olá, seja bem-vindo ao Encontro com o Conhecimento. Hoje, nossa aula de língua portuguesa, fazendo referência à habilidade 09, língua portuguesa, a última flor do Lácio. Essas palavras foram ditas pelo poeta Olavo Bilac, se referindo à nossa língua oficial, à nossa língua tão amada. Tão amada, mas para alguns tão complicada. Mas será que é mesmo complicada? Será que tem formas de descomplicar esta língua portuguesa? Ou ainda, língua portuguesa, será que nós falamos mesmo o português? Sim, nós falamos o português, mas será que não seria um português brasileiro? Não tem diferença essa língua lusitana que veio do além-mar até aqui as nossas terras? É o que nós vamos trabalhar com esta língua e principalmente conhecê-la como esta língua está nos dias de hoje, como nós a falamos. Está vendo esta imagem deste homem que tem, parece que um olho fechado e o outro aberto? Este que acabamos de ver é ninguém menos do que Luís de Camões, o maior poeta de língua portuguesa no mundo. Mas por que Luís de Camões? Por que a gente começar? Veja, a importância dele é tão grande que a nossa língua portuguesa é comemorada no dia do seu falecimento, no dia 10 de junho. O português é falado por mais de 250 milhões de pessoas em diferentes lugares. E é a língua oficial aqui no Brasil e em mais 8 países. Sendo assim, a nossa língua, ela está viva. E por ela estar viva, ela está em constante mudanças. E essas mudanças, como aconteceram? Desde os tempos de Camões até agora. O português, ele pode variar de região para região, de país para país, ou até mesmo de cidade para cidade. O português, ele deriva de uma língua chamada latim. Você já deve ter ouvido falar. Latim surgiu numa região da Itália. Imagine que a Itália é uma bota. Né? Nesse cano da bota, tinha uma região que se chamava Lácio. Na língua deles, se pronunciava Látio. E por isso, então, latim. Como esse latim se espalhou, e o Império Romano, que falava essa língua, a língua acompanhou a expansão desse império. E aí, países como França, Romênia e Espanha começaram a falar o latim, mas sempre com certas mudanças. E aí entra, então, a nossa língua. O português, ele veio do espanhol vulgar, mais precisamente junto com uma língua que se chama galego. O português, ele deriva do latim. Mas latim, você já deve ter escutado. Latim, ele veio de uma região da Itália. Uma região da Itália que se chamava Lácio. E, na língua deles, Látio. E esse latim, ele se espalhou por toda a Itália. O Império Romano falava esta língua. Tanto que, por ser da Itália, até hoje você já deve ter escutado que missas da Igreja Católica são rezadas em latim. Porque foi lá que surgiu, né, a Itália como capital do catolicismo no mundo. E esse latim se espalhou, como o Império Romano se espalhou. E aí foi para países como Romênia, onde se fala o romeno, foi para a França, onde se fala o francês, e também na Península Ibérica, que nós chamamos de Espanha, ou então espanhol. E é aí que começa a nossa origem. O português, naquela época que tinha muitos castelos, por isso castelhano. Um desses reinos acaba se separando. Qual reino? Aquele reino que estava mais perto do porto.
por isso Portugal. E a língua, ela teve essa origem nesse espanhol, né? Ela veio proveniente do espanhol, junto com uma língua chamada galego, que é uma região da Galícia, mais ao norte da Espanha e de Portugal. Talvez você já tenha escutado esse termo galego. Né? Galego, então, é essa região descendentes de espanhol e que tem uma proximidade, mas assim, muito parecido com o português o que é hoje. Mas não parou por aí. A língua portuguesa, ela também tem influências, ainda naquela época, do árabe, porque os árabes invadiram a Espanha. Tanto que hoje, mais ou menos, umas 600 palavras que nós falamos são diretamente originadas do árabe. Por exemplo, professor, nós temos alfaiate, nós temos alface, nós temos açúcar, nós temos álcool, até café. São palavras que são originárias do árabe. E aí, cruzaram os mares e chegaram em terras tupiniquins, ou seja, na terra de Santa Cruz. E o português não parou por aí. Teve mais influências, como, por exemplo, a nossa língua indígena, o tupi-guarani. Professor, mas será que eu uso no dia a dia o tupi-guarani? Uma cidade, um estado próximo a você pode ter um nome indígena. Ou então, quando você encontra uma outra pessoa na rua e fala, oi, isso é uma expressão indígena. Depois, quando as pessoas que foram escravizadas vieram da África, também colocaram várias palavras de diferentes tribos africanas na nossa língua. A língua portuguesa, aqui no Brasil, que foi se formando. E aí, ao longo desses 500 anos, tivemos influência europeia, seja do alemão, seja do polonês, seja do italiano, até mesmo fora da Europa, nós tivemos influência japonesa. Hoje nós temos palavras que também são do japonês. E a língua não parou. Ela está mudando, ela está sendo acrescentada dia a dia. E, devido a essas alterações, e como eu falei, região para região, nós temos variações. E aí entram as variações linguísticas. As variações linguísticas existem porque a língua, ela faz parte de um processo comunicativo. E nesse processo comunicativo há uma intenção, há uma maneira de se falar, dependendo de onde é o lugar e a situação em que o falante está presente. Veja bem, a fala, eu cito aqui a fala, porque a escrita, nós temos que seguir uma norma. Até porque seria difícil se nós escrevêssemos como a gente fala. Então, quais são essas variações linguísticas? Nós temos 4 variações básicas. Primeiro, nós temos a variação histórica, que tem a ver com a história, a origem que eu contei para vocês. Veja, a palavra farmácia, há algum tempo, ela se escrevia com PH. E hoje, nós sabemos que é com F. A palavra você, quando você se refere a você, ela veio de vossa mercê. Passou para a voz mercê. Professor, eu já escutei esse voz mercê. Eu já escutei vancê. Sim, a língua foi se modificando. Chegamos no você, no mercê. E por que não, dependendo do lugar, até você. Muito bem, essa é a variação histórica. A língua foi se modificando e ainda vai se modificar. Com o passar dos anos, termos, expressões. Por exemplo, quando queria chamar alguém de bonito, há algum tempo se chamava um broto, uma uva, olha que pão. Hoje não. Hoje outras palavras surgiram e outras deixaram de serem faladas. Interessante, não? Depois nós temos a variação regional. O nome já diz, diferentes regiões. Exemplo, mandioca, macaxeira, aipim, como você viu na imagem. Qual eu posso falar? As 3 fazem referência ao mesmo termo. E isso vai depender de região para região. Professor, mais um exemplo? Lógico, um menino. Menino onde? Um guri onde? Um piá? Um moleque? Isso são variações
regionais. Dentro dessa variação, vale ressaltar que nós temos a variação fonética. A maneira de se pronunciar, por exemplo, uma palavra como leite, leite, estrela, estrela, Roraima, Roraima, faz parte da variação fonética dentro da variação regional. Outra variação que nós temos é a variação socioeconômica, a variação social, que dependendo da posição que a pessoa está, ela vai falar de alguma maneira. E ainda nós temos a variação situacional, ou seja, a situação que a pessoa está presente. Seja numa situação em que requeira algo mais formal, uma entrevista de emprego, por exemplo, ou então com os amigos, numa roda de conversa, ou até mesmo as gírias aqui acabam entrando, um grupinho que fala só daquele jeito, outro grupinho que fala, tem aquelas gírias, enfim, isso faz parte da variação situacional. E o mais legal de tudo é que nós que estamos estudando, nós que estudamos, você que estuda tanto, consegue se encaixar em cada situação. Tendo em vista todas essas variações, é importante salientar que nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela em que você respeita as normas padrões, nós chamamos de gramática normativa. E aí você vai encontrar em diferentes textos, como por exemplo num texto científico, em uma notícia que você leia, em um jornal que seja para um amplo público, ela vai seguir uma linguagem mais formal e talvez não tenha essas variações. Porém, ao outro lado, que nós temos uma linguagem informal, conhecida também como linguagem coloquial. E essa você encontra no seu dia a dia e também em textos que tenha personagens falando no seu dia a dia, ou então um blog. Na internet, quando você vê uma mensagem, você vê uma postagem, inclusive numa mensagem de celular, aí você encontra esta linguagem informal. E vale ressaltar, não é porque uma pessoa fala diferente, que tenha variação, que ela esteja errada ou eu esteja certo. Nós temos que tomar cuidado para não cometer o preconceito linguístico. Muito bem, depois de conhecer esta vasta história da nossa língua, depois de conhecer as suas variações, pratique a língua portuguesa nas suas mais diversas variações e procure variações. Tente conhecer mais, tente se encaixar em situações, analise se a linguagem é formal e informal. Nós ainda trabalharemos muito com essa parte da nossa amada língua portuguesa. Meu abraço e até a próxima aula.